Em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, a palavra de Deus diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pai querido, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Continue a nos falar, já nos tens falado através das canções, através das informações, através dos desafios que recebemos, mas agora, Pai, fala-nos através de todas as demais mensagens, a tua palavra, as reflexões que teremos por meio da música também. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. É um período muito importante em que as pessoas param para pensar um pouco em Jesus, apesar de que muita confusão existe, pois as datas que são tão importantes, o mundo, de alguma forma, quer deturpá-las para lucrar. E por isso nós encontramos a tentativa de substituir o cordeiro pelo coelho, e a tentativa de substituir o sangue pelo chocolate. Da cruz jorrou sangue, e foi morto o cordeiro. Os cordeirinhos eram mortos como símbolo do Cordeiro de Deus, que foi por nós executado. A música fala do primeiro texto, mas também do segundo texto que nós leremos agora, que é Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha até coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, porque Ele nos amou. O amor verdadeiro, o amor que leva um pai a doar o seu filho para resgatar toda a humanidade. O amor que leva um filho a deixar o trono de glória. Muitos entendem que o sofrimento de Jesus foi intenso na cruz e não podemos diminuir a intensidade, a dor terrível que ele sofreu, mas o sofrimento de Jesus começa quando ele deixa a sua glória. É o que Filipenses diz. Ele deixou a glória. Quando ele deixou o trono e ele desce à terra, ele vai se tornar um feto. Ele vai ter que passar por toda a situação que o ser humano passa, pelo parto, pelas dores com as quais a vida começa. Depois ele passa por todos os problemas de um ser humano, de uma criança comum que ele foi, normal, apesar de especial, por ter a proteção divina, mas viveu a vida, deve ter tido os seus problemas, até doenças normais a qualquer criança, e depois ele cresce e ele sofre com a humilhação de não ser reconhecido pelo povo a quem ele veio inicialmente, e por aqueles que deveriam recebê-lo, por estudarem as Sagradas Escrituras, mas não entendendo elas, o rejeitam. Jesus foi rejeitado pelos líderes daquela religião que deveria tê-lo reconhecido como Messias. E nisto tudo está o sofrimento de Jesus. A rejeição, que não é apenas a rejeição final, mas a rejeição que foi durante toda a sua vida, que começa na decisão dele de, por amor, descer a essa terra, viver toda a humilhação e, por fim, sofrer a morte terrível na cruz. Ser traído por aqueles a quem chamou e preparou de uma maneira especial. Porque a traição não foi apenas de Judas Iscariotes. A traição de Jesus foi de todos os discípulos. Pedro, que era o líder natural, nega-o 3 vezes. Mais tarde ele vai ter que enfrentar a dúvida de Tomé. Ele enfrenta outros correndo dele, fugindo, refugiando-se. E até quando é anunciado a sua ressurreição, ainda há dúvida. Jesus sofreu tudo isto por amor a mim e a você, porque Ele te amou
porque Ele me ama, porque Ele nos ama. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, quando Ele morreu, eu também morri. Quando Ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando Ele venceu, eu também venci. E Ele subiu aos céus, e eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz.
Marcos 15, 37 e 38, descrevendo a morte de Jesus, a palavra de Deus declara: mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu se rasgou de alto a baixo. Não foi obra humana. Eram 10 metros de uma cortina tão grossa que parecia quase uma pequena parede. E foi rasgado de cima para baixo. Só uma ação sobrenatural teria feito aquilo. Foi seguido de um terremoto que aconteceu próximo das 3 horas da tarde, quando Jesus expira. Quando ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, antes de declarou: está consumado, tetelestai, o preço foi pago. Então, aquele véu que separava o santo dos santos, um lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e ele entrava sozinho. Há inclusive uma tradição que a Bíblia descreve que ele tinha sininhos que ficavam na borda dos seus vestidos, das suas vestes, eram vestes longas. À medida que ele andava, os sininhos estavam tilintando, porque se parasse, alguém até diz, há um outro escrito, não está registrado no texto bíblico, que uma corda era amarrada, porque nem se ele passasse mal, ou tivesse morresse por qualquer outro motivo ali, no momento do sacrifício, da expiação, aquela única vez do ano que ele entrava, poderia outra pessoa entrar. Ele era tirado, arrastado, porque o lugar era santíssimo. Mas o véu foi rasgado. E Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e 12, depois o capítulo 10, versículo 19 e 20, isto é explicado. E a palavra de Deus declara: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, e que foi o seu próprio corpo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. E agora o que acontece? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Desta maneira, eu e você agora temos liberdade de irmos diretamente a Deus, sem a necessidade de nenhum intermediário. Nós somos os nossos próprios sacerdotes, nós que estamos na ordem do sumo sacerdote, nós os que reconhecemos que somos pecadores e merecedores, e que ele na cruz pagou o preço dos nossos pecados, nós que um dia nos arrependemos da nossa condição de pecador e o recebemos em nossas vidas como Salvador e Senhor, através do Espírito Santo que atende a nossa oração e entra. Agora, nós temos livre acesso ao Pai, aleluia! Eu só posso glorificar a Deus por isso, que bênção! Você e eu, vamos direto. E essa obra que ele fez é a obra da redenção, da transformação, conforme a canção que ouvimos. Pessoas que têm passado por isso, eu sei de muitos irmãos que estão aqui e que são testemunhas vivas disto, da experiência transformadora e regeneradora com Cristo Jesus, que estavam lá realmente improváveis. O Senhor veio para os improváveis. Ele veio para salvar uma mulher como Maria Madalena, das quais expulsa 7 espíritos malignos. Ele veio para salvar um homem como Pedro, teimoso, terrível, com tantas coisas que mesmo se reconhece pecador e imerecedor de qualquer coisa. Ele veio para salvar tantas pessoas terríveis, aquele criminoso, um assassino que morre ao seu lado e que na última hora pede a ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, que ele declara: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele veio para eu e para você. Qualquer pessoa
por pior que seja ou por melhor que se sinta, porque todos nós, melhores ou piores, somos pecadores, indignos de sermos filhos de Deus e de entrarmos na presença do Santíssimo. Por isso, só por Jesus, Ele rasgou o véu e por meio dele, eu e você temos livre acesso ao Pai. E se você ainda não se sente assim, pode sentir-se e pode, nesta noite, ter um encontro real com Jesus. E neste aspecto, como ouvimos e como lemos, também a palavra de Deus, em Isaías capítulo 52, versículo 14. Isaías é chamado o profeta, o grande profeta messiânico. As predições que foram transcritas por seguidores de Isaías, e talvez pelo próprio Isaías, mas havia pessoas que estavam com ele, essas predições, algumas talvez foram colocadas num livro um pouco mais tarde, mas foram todas trazidas através do ministério dele, inspirado pelo Espírito Santo. Todas elas foram produzidas aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Alguém já duvidou? Não é possível. Tem pessoas que chegam a colocar, acham que Isaías teria tido 2 autores, porque algumas coisas eles acham que não poderia ser predito tanto tempo antes. Bem, e se fosse tudo o que aconteceu com Jesus predito 200 anos antes? Já não é bastante coisa? E se fosse predito 1 ano antes? Já não seria bastante coisa? Tem pessoas que ficam procurando astrólogos no início do ano para saber das predições. Não é verdade? 1 ano antes a pessoa já é considerada uma heroína se ela acertar 2 dias antes, 1 dia antes. 200 anos antes, com certeza, tudo aquilo já estava escrito. Existe uma das maiores descobertas arqueológicas do mundo, que são os manuscritos do Mar Morto. Uma região na parte mais baixa da Terra, 400 metros acima do nível do mar, o maior buraco da Terra. Naquele lugar onde existe a maior concentração de água salgada do mundo, o Mar Morto. E ali é um buraco, então você respira o sal. O sal está presente. Alguns sacerdotes, algumas pessoas da ordem sacerdotal, muitos acham que foram trazendo, por uma série de motivos, há várias discussões, seria o grupo dos essênios, ou um grupo de sacerdotes que se revoltou com todo o sistema sacerdotal, ou alguns que já estavam prevendo que o templo seria destruído, eles vão trazendo lá de Jerusalém para colocar naquelas cavernas. E as cavernas são enormes, e até hoje os arqueólogos descobrem pedaços de manuscritos dentro dessas cavernas. Eles levaram praticamente toda a biblioteca que estava no templo e outros escritos. E muitos escritos são produzidos lá mesmo. E esses manuscritos foram guardados dentro de cilindros de cerâmica, tampados. Esses cilindros de cerâmica preservaram os manuscritos escritos em pergaminho. E quando foram retirados, com muito cuidado, logo quando eles foram descobertos, e de acordo com a história oficial, foram descobertos casualmente, mas eu entendo que Deus esteve ali presente e há a teocidência, a Jesuscidência que conduziu, porque tudo isso foi próximo ao ano de 1948, quando o Estado de Israel é declarado independente. Então, logo depois, entram alguns beduínos que pegam aquilo e veem o valor histórico e começam a vender. E parte dos manuscritos são cortados e vendidos aos pedaços, porque tinham pesquisadores na área. Mas o governo de Israel logo toma conta, ele já tinha organizado todo o seu serviço de arqueologia, e ele leva. Os manuscritos hoje estão no Museu de Israel. E o livro de Isaías demorou décadas para ser totalmente aberto, porque com muito cuidado isso tem que ser feito. E sabe o que se descobriu? Os únicos manuscritos inteiros são os 2 rolos do profeta Isaías. 2 rolos, inteirinhos. E quando se lê, 30% são variantes textuais, 70% é igualzinho o texto em hebraico de hoje. E quando eles leem, eles ficam estupefatos, porque lá em Isaías, a gente encontra em alguns textos, capítulo 52, versículo 14. Depois do capítulo 53, nós leremos também os versículos 2, 3 e 4. E depois vamos ler o 5 e vamos ler depois o 9.
E, começando com Isaías 52:14, é dito acerca do Messias que viria. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías está descrevendo a aparência de Jesus pouco antes de ser levado à cruz, porque quando ele toma as cacetadas na cabeça, quando a coroa de espinhos é colocada na sua testa, quando começam a bater nele, o que vai acontecendo, dizem os estudiosos, o cérebro dele incha. E inchando também vai inchando todo o rosto. E quando os olhos de Jesus estavam, quem imagina, diz que realmente não se teria ideia da figura original de Jesus. Quem já visitou alguém numa UTI, após uma doença grave, sabe como a pessoa fica deformada. Imagina depois de ter sido surrado, de ter sido totalmente espancado. Jesus estava desfigurado. Ninguém poderia prever que com o Messias isto ocorreria. A palavra de Deus já previa, nos preparando para mostrar o sofrimento daquele que veio para sofrer, não para ser exaltado em terra, seria exaltado nos corações, não para ser como um imperador vitorioso, mas para ser como um servo humilde e sofredor. E o capítulo 53, a partir do versículo 2, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. O renovo é o que vem direto da raiz. Quando você vê naquela região uma oliveira, a oliveira é chamada árvore eterna. Há oliveiras no jardim do Getsêmani, que alguns acham que talvez tenham sido vistas por Jesus. Há oliveiras comprovadamente de mais de 1000 anos. Porque a oliveira não é que é aquela árvore, são várias árvores, porque são os renovos. Talvez a árvore original até tenha morrido, mas vão surgindo os renovos daquela raiz. E ela vai ficando enorme. Você vai vendo as diferentes oliveiras que vão nascendo. Por isso é o renovo. A região é árida, onde a oliveira não é uma região assim muito fértil. Ela é própria para esse tipo de solo, se bem que é uma temperatura própria. E dessa maneira, Jesus vem como um renovo, subindo, aquele que ninguém dava nada. Não tinha boa aparência e nem formosura, por causa do sofrimento dele. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse quando ele estava na cruz. E muitos diziam, esse era o Messias, é um derrotado. Acabou tudo. E alguns discípulos ficaram profundamente assustados. Poucos ficam vendo toda a cena. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Uma semana antes, Jesus foi aclamado como o rei. Hosana é saudação ao Messias. Uma semana depois, muitos daqueles que o saudaram estavam agora xingando e dizendo crucificam, mostrando o desprezo dele, principalmente pelas autoridades que deveriam recebê-lo. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso, os seus discípulos fugiram dele. Pedro, que disse que nunca o abandonaria, o nega 3 vezes. Além do traidor. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. E o versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. O destino de um crucificado, sabe o que era? Muitas vezes ele era jogado no Geena. O Geena era o lixão de Jerusalém. Um fogo que não se apagava. Por isso que a Bíblia compara com o lago de fogo, o Geena. O fogo que nunca apaga. E muitos dos crucificados eram jogados ali, num desprezo total. Não era uma cremação, era uma destruição de arquivo total. E isto teria sido o destino de Jesus. Ele foi abandonado pelos seus discípulos, mas na última hora, surpreendentemente, surge alguém
que realmente ninguém esperava. Um homem que tinha importância, que fazia parte do Sinédrio, 2, aliás. E em João, capítulo 19, versículo 38, até o versículo 41, confirmando aquilo que foi dito. Ele era para ter sido jogado no lixo, descartado plenamente. Um fracasso. Mas, cumprindo a Escritura, ele foi colocado na sepultura entre os ricos. A sepultura de Jesus, aonde Jesus foi, o surgimento de José de Arimateia, um sepulcro novo, escavado na rocha, era a sepultura de rico, num jardim. Era um lugar preparado para uma família de posses. Aquele que foi desprezado, cumprindo a profecia. Literalmente o que tinha sido predito. Por isso, é impossível negar a realidade histórica de Jesus. Se você conhece a história de verdade, é impossível você dizer, só um tolo, um ignorante, é que vai dizer que Jesus não tem comprovação histórica. Está aqui. E o que foi dito e predito dele cumpriu-se literalmente. João 19, 38 em diante, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Cristo. Ele viveu escondido, oculto, sendo alguém que cria, mas um discípulo secreto. Só que na última hora, corajosamente, ele aparece. Ele colocou a sua carreira em risco. E Pilatos deu permissão, porque ele era um homem de posses. Talvez até pagou para aquilo. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, um dos líderes religiosos da época, um fariseu, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés, caríssimo, uma fortuna, para ser colocada num corpo, num defunto. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento, os judeus que tinham condições. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. O nome dessa música é José de Arimateia. Ela narra exatamente isso. Eu quero te perfumar em linho de enrolar, te encerrar na rocha, tosca prisão. Então poder parar e em tudo meditar no meu coração. Imagino que esse foi o pensamento de José de Arimateia. Bem, o meu mestre morreu, mas as suas palavras são admiráveis e marcantes. Nicodemos deve ter pensado o mesmo. Eles iam ficar como homens pensadores com o legado de Jesus, com o ensino de Jesus. Mas eles nem podiam imaginar que o lugar onde eles iriam colocar seria apenas de curta duração. Uma hospedaria para poucos dias. Ele é sepultado na sexta-feira, de acordo com a maioria dos estudiosos, e não vejo por que pensarmos em outra ocasião. Primeiro dia, porque é de tarde ainda. Depois do pôr do sol começa o segundo dia, que se estende durante todo o sábado. No pôr do sol do sábado começa o terceiro dia. E ao terceiro dia ressuscitou. Senhor, que grande amor é o teu, na morte que se abateu, como o pior deste mundo, em dores como o profeta escreveu. E a música faz referência às profecias que lemos lá em Isaías. Aflito e ferido de Deus, em sofrimento profundo, sê propício a mim, eu, pecador ruim, que nem mereço o teu perdão. Mas tua graça excede, e amando, me concede a salvação. É claro que o poeta, ele vai além, mas José de Arimateia deve ter pensado, vou dar a ele pelo menos uma sepultura e um sepultamento digno do profeta que foi. E coloca Jesus sem saber que ele estava colocando aquele que era mais do que um mero profeta, que era mais do que um simples rabi, que era o Senhor dos Senhores, o Messias que excedia em muito todas as expectativas sobre o que se pensava acerca daquele que tinha sido predito
Pensavam que o Messias viria para uma vitória só humana. E muita gente, não canso de dizer isto, ainda busca Jesus procurando vitórias humanas, querendo resolver os seus problemas particulares, querendo curas, querendo resolver problemas de serviço, de emprego, problemas financeiros, querendo resolver também os relacionamentos, questões sentimentais e amorosas. Jesus é poderoso para ajudar a gente em tudo isso também. Mas isso não é o mais importante. O que ele veio oferecer, ninguém, mestre nenhum, profeta nenhum ofereceu. Ele veio oferecer a salvação minha e sua, eterna, e o perdão. Por quê? Porque ele venceu a morte. Ele veio oferecer a perspectiva que ninguém pôde oferecer de vida eterna. É interessante que Jó, muito tempo antes, tinha predito também, quando ele disse que ele sabia que o seu Redentor vivia e que um dia subiria da terra. Essa revelação é dada lá naquele livro antiquíssimo. E o que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Porque Jesus não fica preso, e todos nós sabemos, e o que celebramos hoje, neste domingo de Páscoa, referimos-nos a tudo que aconteceu nesta semana chamada Santa, desde a entrada triunfal até o que aconteceu na sexta-feira, e depois o descanso do sábado, mas o mais importante foi o que aconteceu no domingo, no primeiro dia, quando ele ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Vamos declarar isso? Jesus Cristo ressuscitou. Ele não ficou na sepultura. E o texto sagrado diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3, e nós veremos do versículo 3 ao versículo 4, depois do versículo 20 ao versículo 22. Vamos ler juntos, todos, esta declaração? Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Continua. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Seguindo, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E o 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados por Cristo. Esse capítulo 15, ele foi escrito justamente para falar aos crentes daquela igreja de Corinto que Jesus Cristo ressuscitou. E se isso não fosse verdade, nós seríamos os mais miseráveis dos religiosos, porque estaríamos acreditando numa mentira. Não adianta cristianismo sem cruz e sem sepultura aberta. Cristianismo sem cruz e sem ressurreição. Cristianismo sem cruz e sem ascensão dele aos céus. Cristianismo sem cruz e sem esperança da volta dele. Não existe cristianismo. Existe filosofia barata. E alguns falsos mestres tentam dizer e incutir na mente de muita gente tola isto. Mentira! Jesus Cristo ressuscitou. Por conta disto, todos os seus discípulos, menos um, morreram de forma violenta. Uma pessoa talvez morresse por uma mentira. Mais de 300 pessoas morreram, porque não foram apenas os 12 apóstolos, mas dos 70, muitos também foram martirizados, porque eles eram levados para negar. Você tem que negar isto. E eles morriam. E depois deles, os que sucederam. E durante os primeiros 4 séculos do cristianismo, o cristianismo foi e cresceu regado pelo sangue dos mártires. Porque eles verdadeiramente criam e sabiam que valia a pena morrer por essa verdade. E que não valeria a pena viver negando essa realidade. Por isso eles pagaram com a própria vida. A palavra mártir, em grego, originalmente é a palavra que era designada para uma testemunha. Fulano vai testemunhar, é um mártir, chama o mártir, chama a testemunha.
Essa palavra mudou o sentido, nas línguas latinas principalmente. Quando pensamos em mártir, pensamos em alguém que morre por uma causa. Por causa daquelas testemunhas iniciais que morreram por causa da verdade da ressurreição. Porque eles não podiam negar isto. O maior fato do cristianismo é o que o capítulo 15 de Coríntios afirma. E Jesus Cristo morreu. O pecado veio por um homem, e a partir do pecado de Adão e Eva, veio a morte, e todos nós somos condenados à morte, e por isso que a morte choca tanto. Nesta semana, acompanhamos a nossa igreja, o sepultamento de 2 irmãos queridos. 2 irmãos idosos. Talvez não tão, mas que já estavam na terceira idade. 2 irmãos doentes, enfermos, que estavam em sofrimento. Mas na hora da morte, tristeza, choro. É natural. É natural chorar na morte, porque nós não fomos feitos para ela. Ela é salário do pecado. Por isso, você que tem um espírito eterno, esse espírito fica chocado com a finitude da matéria. Eclesiastes capítulo 3, que fala sobre o fato de que tudo tem o tempo determinado por Deus, no versículo 11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Porque eu e você temos um espírito eterno que não foi feito para a morte. Mas esse espírito pode sofrer a segunda morte, que é pior do que a primeira. É uma morte eterna, a separação eterna de Deus, inferno. Como vai ser, eu não sei. Como é o inferno? Alguém me perguntou. Eu falei, nunca fui para lá e não quero ir. Então nunca vou conseguir descrever o inferno para ninguém. A quantos graus é o fundo? Eu não sei, não quero saber. Ou se vai ser geladeira, se vai ser freezer, eu não sei. Eu sei que é um lugar de tormento eterno. Porque viver essa vida aqui, essa vida mesmo aqui, sem esperança, até de morrer, já seria um inferno. Alguém diz o inferno é aqui na terra, ainda não é não. É mais para baixo. Porque aqui você ainda tem esperança. E você que participa dessa celebração aqui ou à distância, esta mensagem é uma mensagem de esperança. Jesus veio ao mundo para garantir a esperança, o retorno. Ele, o segundo homem que não nasceu em pecado. Adão foi feito sem pecado. Depois de Adão e Eva, todos os demais já são pecadores. Nós já nascemos com o DNA do pecado. Lá no espírito, na nossa alma. Mas Jesus Cristo não foi gerado de forma comum. Por isso que ele veio apenas de mulher. E não foi de uma concepção normal, mas foi concebido pelo Espírito Santo, porque ele veio para vir sem o pecado original. Jesus Cristo não teve pecado, mas a Bíblia diz que ele foi feito pecado. Lá na cruz ele é tornado pecado por mim e por você. Isso é o que o texto sagrado coloca quando diz que aquele que não viu pecado foi feito pecado por nós. Sim, a esperança que eu e você podemos ter é de, reconhecendo que somos pecadores, nos arrependendo desta condição de pecadores. Não é se arrepender por cada pecado, mas se arrepender da condição de pecador, de pecadora. Voltar-se para ele e falar, eu reconheço, Jesus, que na cruz e que na terra, quando o Senhor veio para a cruz. E que na cruz o Senhor pagou o preço dos meus pecados. Eu reconheço que eu merecia estar na cruz, mas que o Senhor a tomou por mim. Mas eu reconheço que o Senhor não ficou morto, o Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo e eu te convido agora para viver na minha vida. Vamos fechar os nossos olhos. A gente faz isso várias vezes e isso é importante. Para que você tenha oportunidade de agora, você só com Deus, poder, em sua casa mesmo ou aqui presentes, se você quer falar para Ele, enquanto o grupo está subindo aqui, o grupo que estará nos acompanhando nessa canção final. Eu quero que você esteja com Deus. Você que pode dizer, se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu, você pode dizer que tem por Jesus. Agradeça a Ele por isso, mas ore por pessoas que ainda não têm.
E ore para que você, nesta semana, pense em pessoas para quem você pode anunciar esta mensagem, que precisam da esperança. Mas você, nesta noite, que reconhece que é pecador, eu convido a orar comigo. Você que quer agora receber a certeza da vida eterna, o perdão, ore comigo esta oração, diga assim, no seu coração: Deus eterno, eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora, mas eu creio que o Senhor veio a este mundo, e o Senhor viveu neste mundo de forma santa e perfeita. Sem pecado o Senhor foi gerado. Mas, depois das demonstrações de todo o poder, o Senhor foi injustamente condenado. E eu creio, Jesus, que o Senhor foi para a cruz no meu lugar. Eu reconheço, Jesus, que eu merecia estar ali e sofrer. E merecia o sofrimento eterno. Mas eu reconheço que por amor a mim, o seu sangue foi derramado, oferecendo perdão para os meus pecados, para a minha condição de pecador e de pecadora. E eu creio, Jesus Cristo, que o Senhor ressuscitou e está vivo. Eu te convido agora, mesmo sem merecer nada, mas confiado no teu amor e na tua graça, a entrar na minha vida pelo poder do teu Espírito Santo e me dar o presente da vida eterna. Eu não tenho forças, mas eu creio que o Senhor vai me dar forças de viver a vida que te agrada. Eu confio nisto. Amém. Estamos de olhos fechados ainda. Você que nunca tinha feito uma oração como essa, fez nesta noite essa oração, ou gostaria de fazer esta oração, levante a sua mão. Se você fez uma oração, ou queria, ou quer fazer, ou quer entender melhor, levante a sua mão. Talvez você esteja afastado e queira voltar, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Você que está em casa e que talvez tenha tomado essa decisão, coloque depois na descrição aí do link ou no chat. Peça a oração e fale: eu quero tomar essa decisão. Porque se você quer, levante a sua mão e diga assim: eu quero. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu quero que Ele mude, que me liberte, que me transforme. Eu não mereço, mas eu creio que Ele pode fazer um milagre na minha vida. Se você crê, levante a sua mão. Pai bendito, Tu vês tudo que tem, o que está acontecendo aqui, Tu vês os corações. Tu sabes de alguns que estão em dúvida, que estão lutando, relutando. E eu te peço que ainda nesta noite haja um momento com o Senhor, momento de salvação. Ó Pai bendito, eu te agradeço por cada irmão e irmã que está aqui. Eu te agradeço pelas celebrações que temos tido e que ainda continuarão no próximo domingo. E eu te peço, Pai, que essas mensagens possam chegar aos corações. E que nós continuemos a viver anunciando a mensagem da Páscoa verdadeira. Que existe libertação e salvação em Cristo Jesus. Que o Cordeiro foi morto para pagar o preço dos nossos pecados e nele há esperança de vida eterna e de melhora de vida nesta terra. É em nome de Jesus que oramos. Amém.